E ele já está lá, sempre a postos, trazendo outras informações. Volto ao vivo com Videlan Araújo e toda a sua competência, Videlan. Olha, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui direto do calçadão do centro de Maceió. E para quem vem aqui na Superintendência Regional do Trabalho, quando você chega nesse local aqui, vou pedir só para que o Chico mostre aqui. Para cá, Chico, aqui, ó. Quando você chega, tem várias explicações aqui. Comunicamos que a partir do dia 8 de agosto, por motivo de interdição do prédio da sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, os serviços de carteira de trabalho, juntamente com suas atividades correlatas, serão transferidos para a Central Já de atendimento ao cidadão localizado ao Maceió Shopping Antiga Iguatemi, situado na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2990, em Mangabeiras. Tem vários informativos aqui na fachada e que dá para uma ideia das pessoas que muitas vezes não têm a informação, que não se informaram de que o serviço não funciona aqui nesse prédio que está interditado há mais de um mês, né? No dia 11 de julho de 2017, então, ou seja, um mês exato, né? Porque aqui o processo está sendo interditado e que acabou pelo Corpo de Bombeiros Militar sendo impedido também de continuar prestando serviços à sociedade pelas condições estruturais. A Marta Fonseca, ela que é delegada sindical e que representa o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui em Alagoas, explica pra gente. Carlos Silva, ele veio aqui, presidente nacional ontem, recebido por vocês da categoria. Como é que foi esse encontro? Bom dia. Bom dia. O Carlos Silva, ele, nosso presidente, ele veio ontem por conta da questão da acomodação, porque um mês que já passou em relação à interdição, e o Ministério do Trabalho não apresentou nenhuma posição em relação à questão de um novo aluguel, né, de mandar um orçamento aqui para Alagoas para que a gente pudesse procurar um prédio. O prédio que o pessoal conseguiu foi através do Patrimônio da União, que é 2 andares do edifício Valmap, mas não tem condições de colocar em pleno funcionamento a superintendência, porque é o 6º e 7º andares, então o acesso dos trabalhadores não pode ser feito, o plantão fiscal está suspenso, as homologações estão suspensas. Então os trabalhadores alagoanos estão órfãos por conta da interdição do prédio da Superintendência Regional do Trabalho, e o que mais nos estranha é a posição do Ministério do Trabalho, porque até hoje o Ministério do Trabalho é um órgão, é uma unidade regional, quer dizer, é um estado que está parado, uma unidade regional do Ministério que está parada, e ele não tomou nenhuma providência em relação a isso. Nós não vimos até agora nenhum aceno em questão a um orçamento para a busca de um aluguel, que seria, digamos assim, uma coisa imediata, e uma posterior reforma ou mudança de prédio ou compra de novo prédio, onde coubesse todo o, digamos assim, todo o pessoal da superintendência para que a gente pudesse prestar o serviço digno, que é o que o trabalhador merece. Agora, antes de entrarmos no ar, você falava das condições no qual se encontram estabelecidos agora alguns servidores, que é justamente em salas muito apertadas. Gostaria que você falasse dessa luta, da reivindicação da categoria. Pois é, hoje em dia no edifício Valmap, como são 2 andares, as salas são pequenas, então os servidores estão praticamente, a parte administrativa, todos acomodados em uma sala, quer dizer, cada setor em uma sala, onde você disponibilizava muitas vezes de 2, 3 salas aqui nesse prédio, né? Hoje estão todos juntos numa sala. Os banheiros que existem lá são dentro da sala, então você não tem condição de atender a população, porque não existe banheiro onde possa ter o acesso. A questão do acesso, como eu já falei, das pessoas, não pode ser porque o prédio não tem estrutura para receber o volume de pessoas que nós atendemos diariamente aqui. Então, quer dizer, o princípio maior, que seria o serviço à população, nós não estamos tendo condição de prestar. Marta, agora outra pergunta também que eu acho que é muito oportuna para esse momento. É o fato do que vocês esperam num momento como esse em que se coloca que é um mês e o processo não está tendo andamento. O que é que vocês esperam daqui para frente? O que é que vocês pretendem provocar daqui para frente? Bem, daqui para frente nós vamos procurar os políticos, as centrais sindicais, os sindicatos de trabalhadores, para que junto com a gente pressione o Ministério do Trabalho na questão para resolver o problema do mais rápido possível, né? Porque mais de um mês já se passou e a gente não viu realmente nenhuma mobilização em relação a isso. Então, a partir de agora, a categoria começou a se mobilizar, porque a gente está contabilizando esse prejuízo durante esse mês que a gente verificou em relação à prestação do nosso serviço, né? Prejuízo de quanto? Tem número já? Sim, de números a gente ainda não tem, mas o pessoal está levantando nessa semana, que é exatamente para a gente mostrar à Secretaria de Inspeção do Trabalho, lá no Ministério do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho,
o quanto a gente deixou de produzir e de fazer, né? Quer dizer, o prejuízo não foi só do trabalhador, foi também do Estado, que o Estado deixou de arrecadar, né? E o trabalhador deixou de ser atendido na prestação do seu serviço. Então, a partir de agora, nós vamos entrar em contato com as centrais sindicais, com os sindicatos dos trabalhadores, para fazer pressão junto ao Ministério do Trabalho para que a solução seja dada. O sindicato poderia aceitar, pelo menos momentaneamente, já tivéssemos obras sendo iniciadas aqui nesse prédio, já poderia ser uma situação bem mais aceitável? E quando passa um mês em que não tem pelo menos nenhum sinal de obra sendo realizado até aqui, isso causa um desconforto, causa esse incômodo em vocês também? Na realidade, o incômodo é gerado por conta disso, porque de imediato, como eu falei, a gente precisa de recurso para um aluguel de um local adequado para receber toda a fiscalização. E a questão da reforma, porque o prédio não é digamos assim, uma coisa paliativa que tem que ser feita. Tem que ser feito porque existe o problema da estrutura, o problema de infiltração, o problema elétrico. Quer dizer, são muitos problemas, né? Então, realmente é uma reforma que a gente sabe que vai demorar no mínimo uns 6 meses para acontecer a reforma. Mas antes disso, precisa haver o quê? A licitação para que seja feita a reforma e a disponibilização, principalmente do recurso, que é o que a gente não vê nenhum aceno em relação a isso. Vocês já tentaram negociações, conversas também com as lideranças para ver se consegue pelo menos um argumento aceitável para essa situação? Não, até então nós estávamos mantendo contato com a administração local, né, em relação que vem envidando esforços em tentar resolver a coisa, mas localmente não tem condição, porque se você não tem o recurso disponível, você não tem como fazer. Veio um pessoal de Brasília, a mando da Secretaria Executiva, mas simplesmente fizeram uma vistoria e foram embora e não deram mais nenhum retorno em relação a isso, qual o posicionamento que queria ser tomado. Então, uma situação que é urgente, a gente não pode esperar ao bel prazer de quem quer que seja resolver a situação. Então, precisamos realmente pressionar para que a coisa aconteça. Marta, uma última colocação a respeito do posicionamento do presidente nacional, Carlos Silva, nessa visita dele a Alagoas. O que é que ele, pelo menos, se comprometeu ou passou para vocês? Ele se comprometeu a marcar uma agenda com o ministro do Trabalho para que representantes do sindicato fossem lá, né, para realmente conversarmos com o ministro e pressionarmos pessoalmente, digamos assim, né, para que ele tome uma posição em relação à situação aqui de Alagoas. E também, junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é quem é o nosso órgão dentro do Ministério do Trabalho, e participar de atos públicos, que a gente falasse com o pessoal do Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, outros órgãos ligados ao mundo do trabalho, para que nos ajudassem nessa luta, né, nos apoiassem, para que realmente a sociedade tivesse essa visibilidade do problema real que está acontecendo, porque não é só o prédio que está fechado, é todo o serviço que está paralisado. Muito obrigado, então. Olha, Mauro Wedekind, essa é a situação, né? O pessoal do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui em Alagoas tentando buscar respostas para que o processo possa pelo menos ser encaminhado em uma estrutura melhor, seja oferecida para servidores, para nesse processo também até de atendimento, de prestação de serviços para a sociedade alagoana, esse processo seja colocado como uma maneira bem clara e com condições para que eles possam executar essas funções depois da interdição do prédio da Superintendência Regional do Trabalho no dia 11 de julho, né, no dia 11 do último mês. Então essa condição está sendo colocada aqui por nós, da TV Mar Canal 25, e principalmente registrando também ontem a visita do presidente nacional, né, desse Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Silva, para poder negociar, tentar junto com a categoria encontrar respostas para essa situação estrutural que acaba, querendo ou não, afetando muitos alagoanos que são impossibilitados, aqueles que principalmente têm o hábito de vir do interior, da região metropolitana para poder solicitar os seus documentos aqui na Superintendência Regional do Trabalho, precisam desse prédio entregue o quanto antes para poder manter aquela linha de regularidade e ter seus documentos já liberados. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo. Para você, daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade, Mauro Wedekind. Muito obrigado, Viderlan. Agora